Bom dia! Iniciamos mais uma sexta-feira aqui na Maxim Ambiental. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje em mais uma sexta-feira de resultados, sexta-feira ambiental. Queremos aqui trazer inovações, dificuldades, alegrias que passamos durante a semana. De poços artesianos, outorga de 6 poços tubulares. Vamos falar um pouquinho voltado para a nossa região aqui, né, João? Pode ser. O estado do Rio Grande do Sul, ele está com uma legislação que é o poço legal, né? E isso abriu portas para que os municípios conseguissem, né? Tem algumas metas, exigências ali que eles devem cumprir, né? Mas facilitando para que os municípios consigam regularizar esses postos que estão aí irregulares hoje, né? O que acontece, né? Ao agricultor, enfim, que está nos ouvindo de repente, ao empresário, né? Aos técnicos ambientais também. Então, o que acontece? A outorga hoje de poço tubular, ela é o documento de legalização desse poço tubular profundo. Então, é outorga ou é a dispensa de outorga. Então, todo poço artesiano, ele tem que ter a licença dele, tem que ter a autorização dele. Então, é como uma empresa ali que é exigido a licença ambiental, né, Thiago? Do poço artesiano é a mesma coisa. Para que serve isso, né? É um documento aí que vai provar para o Estado, né? O projeto, na verdade, vai provar para o Estado que esse poço artesiano que está instalado nessa propriedade, enfim, ele está em condições sanitárias adequadas, ele está fazendo o uso dessa água que a legislação permite. Então, informações desse poço, que a infraestrutura dele, que está implantada ali, ela está adequada de acordo com as normativas, né? Então, o Poço Legal ele veio trazer um pouquinho de exigência para os municípios, para que os municípios deem andamento aí nessa questão de cadastro desses poços artesianos, que hoje, grande maioria, são irregulares, são poços artesianos muitas vezes perfurados há 10, 20 anos, 30 anos atrás, então que está sendo feito sim o uso dessa água e que é necessário que sejam regulares, né? Outro ponto-chave também é a análise dessas águas, né? Muitas vezes as pessoas usam uma água, mas às vezes não se tem um contínuo monitoramento da qualidade dessa água. Então, isso é uma grande informação que é preciso dar a atenção que merece. E, João, uma questão muito importante, isso é saúde, né? Isso é saúde. Saúde pública. Você saber a água que você está bebendo, os padrões de potabilidade dessa água, porque hoje assim, eu bebo água de poço artesiano, mas e aí, como é que tá esse poço onde você está bebendo a tua água? Então, isso é muito importante saber e ter esse conhecimento, porque às vezes você pode ter uma contaminação externa de alguma água que esteja vindo externamente desse poço superficial e essa água esteja contaminada, né? Ou mesmo o material que foi usado lá no poço, que antigamente usavam, né? Não o mesmo material que se usa hoje, né? Ou às vezes as condições geológicas também desse poço, às vezes elas podem influenciar com alguns parâmetros, né, que podem tornar essa água não a nível de potabilidade. Então, isso tudo é com análise que se identifica muitas vezes, né? Então, uma peça-chave aí que o estado do Rio Grande do Sul, em especial, né, teve um ponto aí que começou a exigir, né? E eu vejo que sim, estava na hora e os municípios também vão ter que começar a dar uma atenção especial nesse sentido, para regularizar, né, esses poços, e não somente os municípios, né? Os particulares também, né, Thiago? Porque o que acontece? Hoje, vamos pensar uma empresa, ou um agricultor, por exemplo, que existe, que tem a licença ambiental da atividade, seja uma bovinocultura, por exemplo, ou
uma suinocultura, avicultura, enfim, né? Às vezes ele vai usar essa água desse poço também. Então, uma coisa está ligada à outra. Tu tem a licença ambiental, tu tem o poço artesiano, você tem que ter a outorga desse poço artesiano também, ou a sua dispensa, no caso, né? Então, uma coisa liga para a outra. Ah, é uma indústria, por exemplo, a indústria tem a licença ambiental, mas como é que tu não tem no poço artesiano a tua outorga? Então, são coisas que tem que começar a, as empresas, enfim, tem que começar a dar uma atenção especial e ir em busca dessa informação, porque às vezes, muitas vezes, o agricultor, enfim, o empresário, não tem o conhecimento técnico disso. Às vezes, para ele está tudo certo, né? Furou o poço artesiano, enfim, lá atrás, muito tempo atrás, e está tudo certo. Então, esse tipo de informação que a gente quer trazer aqui, nesses diálogos também, com base na nossa semana, né, ambiental aí, do que a gente passou, para também estar trazendo essa informação aí, essa consultoria grátis, vamos dizer assim, né, Thiago? Para que as pessoas entendam aí a importância, as exigências, o que existe aí no mercado hoje a nível de legislação, né, que se faça aplicável. Então, nesse caso específico da semana, aí são uma outorga de 6 poços artesianos que a gente está sendo responsável. Então, a nossa equipe aí da Maxinha Ambiental já esteve no município fazendo os levantamentos necessários e a implantação da infraestrutura desse poço artesiano para deixar, primeiro ponto, deixar a nível de exigências de normativa desse poço artesiano, porque não adianta a gente fazer um pedido da outorga se o poço está irregular, sua infraestrutura, né, Thiago? Então é por aí que começa. Então é fazer a execução da infraestrutura desse poço artesiano da forma correta. E isso é um trabalho que ele demanda não simplesmente a vontade de você querer fazer o trabalho, mas tem que ter o conhecimento, saber o que você está colocando lá nas adequações, o que você está adequando, porque daqui a pouco você faz uma adequação de qualquer jeito, você, na boa vontade de fazer um cercamento e chega lá no órgão responsável e o órgão vai dizer, não, isso aqui não está adequado à nossa normativa. E aí você tem que gastar de novo, né? Ou contratar alguém que saiba fazer para poder estar regularizando da forma certa. Então, é muito importante saber o que você está fazendo, quem você está contratando para regularizar esse teu poço. Que ele tenha conhecimento. Conhecimento para quê? Conhecimento para saber o que está executando, as adequações lá do poço, o cercamento, a laje de proteção, os demais itens que são exigidos e também a parte documental. Porque o que acontece hoje, muito na prática? A gente está cansado de ver situações aqui dentro da Maxinha Ambiental que surgem para o nosso escritório, do cara que fez a outorga, contratou o pessoal para fazer uma outorga, um técnico, o cara fez a documentação, mandou para o DRH e esqueceu o processo, esqueceu o procedimento. Teve uma notificação de complementação, o técnico não cumpriu. E indeferiu o Tinha processo. 90 dias lá para cumprir, né, João? A exigência ali, a diligência das complementações. O processo foi arquivado. E aí o agricultor lá, o empresário, eu tenho a outorga, aí bate a fiscalização na tua empresa, e aí eles pedem a outorga do poço. Daí ele tinha lá o protocolo, aí ele vai ver, o processo está arquivado. Indeferido artefato. Então, esse é um grande problema que a gente convive, né, João? Então, por isso que eu acho que o segundo problema, que eu acho que pegando um gancho já nesse sentido, que agora eu comecei a lembrar, é a infraestrutura do poço, né? Às vezes já aconteceu casos que o cliente chegou com a demanda, né, da outorga, enfim, com o poço que já tinha feito a infraestrutura com outra empresa. Mas daí chegou para nós aqui, fomos avaliar a situação do poço, ele não está com a infraestrutura correta. Daí o que acontece? O cliente tem que gastar 2 vezes, porque daí ele vai ter que pegar, daí nesses casos muitas vezes a gente mesmo aqui, né, com a nossa equipe da Maxinha Ambiental, pegou e fez a infraestrutura que faltava nesse poço, ele gastou de novo, porque daí ele pagou para outra empresa, enfim, para outra equipe fazer a infraestrutura do poço,
fez incompleta ou fez errada, e a gente teve que entrar no cenário para corrigir e fazer o que faltava, para daí sim conseguir fazer o protocolo, o projeto, na verdade, o protocolo desse pedido de outorga. Então, hoje nós aqui na Maxim, a gente trabalha também diretamente com isso, né, com a execução nesse sentido de poços artesianos, da infraestrutura que é necessária para fazer o projeto também do pedido da outorga, sua dispensa. Então, isso a gente faz o serviço completo e a gente dá a garantia aí que sim, que no final vai dar tudo certo, porque a gente sabe o que está fazendo, né? A gente já tem, digamos assim, um histórico de conhecimento, de trabalhar há mais de 10 anos aí com esse tipo de projeto também, né, Tiago? Muito bem, João. Desejo uma boa semana e até sexta-feira que vem. Ótima semana a todos. Bom final de semana.